Hoje estamos começando um podcast Papo com Tutu e hoje é o primeiro episódio. O convidado de hoje é vereador, foi secretário de governo e está aqui para conversar conosco. Davi? E aí, Arthur, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde aí a todos do Papo com Tutu. É uma alegria estar aqui com você, conversando com você. Dizer do meu privilégio de ser um dos primeiros aí a ser entrevistado. Estou muito feliz e muito ansioso para te responder, para a gente começar a iniciar esse bate-papo. Eu te agradeço por ter aceitado o convite. Fico muito honrado de você estar aqui falando com a gente. Primeira pergunta, eu queria que você respondesse pra gente: quem é você? Então, eu sou o Davi Souza, vereador de primeiro mandato, tenho 29 anos. Nesse período de 1 ano e meio, mais ou menos, de vida pública, já fui secretário de governo aqui do prefeito José Bonifácio, líder de governo na Câmara, já fui presidente da juventude do meu partido, uma série de coisas aí que a gente vem fazendo aos nossos 29 anos. E, mais uma vez, né, a minha vida sempre foi cheia de desafios, resolver aceitar um desafio de ser pré-candidato a deputado federal, aqui pelo estado do Rio de Janeiro. Então já estamos na luta, estamos na batalha, e tenho muito orgulho, Arthur, de ter sido um vereador que tem diversas pautas de atuação dentro do mandato, né? Se eu hoje poderia destacar uma que é muito importante para mim, que foi tanto em auxiliar na articulação da Moeda Itajuru, do projeto de lei que virou lei, né, regularizando a Moeda Itajuru, como também, quando eu virei secretário de governo, colaborar na execução da Moeda Itajuru. E a Moeda Itajuru ela é muito importante aqui para Cabo Frio, porque é uma política pública de distribuição de renda. E, basicamente, a gente iniciou no bairro do Manuel Correia, um bairro aqui próximo, na área mais central da cidade, e agora a gente já ampliou para depois da ponte, para a Boca do Mato, e estamos ampliando também para Maria Joaquina e Botafogo. Então, é um programa que está dando muito certo, de distribuição de renda. São R$200, 200 itajurus, né, por mês para cada família, para 500 famílias dessa localidade, e possibilita, por ser uma moeda localizada, ou seja, só quem recebe, quem faz parte do programa, é quem mora no bairro, e os comércios cadastrados são os comércios do bairro. Então, com esse programa, acaba gerando o desenvolvimento local, ou seja, a população passa a consumir mais no bairro, os comerciantes que estão localizados nesse bairro passam a vender mais e contratam, e geralmente quando contratam pessoas de lá. Então vai gerando desenvolvimento econômico naquela localidade, e a gente sempre escolhe lugares que são periféricos, né, que são carentes, que é o exemplo do Manuel Correia. Então tem sido um sucesso e eu me orgulho muito. Eu acho que é um pedacinho do que a gente tem de atuação do nosso mandato, mas se eu fosse destacar, eu destacaria isso. E como foi a conversa para a implantação dessa moeda? Então, a moeda, primeiro que ela foi no programa de governo do prefeito, né? Logo assim, quando ele veio pré-candidato a prefeito, ele já estava incluída na elaboração do programa de governo. Logo assim que ganha, começam os estudos, as articulações para, primeiro, fazer a lei, para a lei passar na Câmara, e depois a elaboração. E aí tem todo um trabalho de campo, que é muito interessante, de convocação, de explicar para a população o que era a moeda, que ninguém conhecia, né? A importância das pessoas que queriam ser cadastradas, né? Elas antes tinham que ser cadastradas no CadÚnico, que é do governo federal. Então, só quem pôde receber a moeda Itajuru era quem estava cadastrado no CadÚnico. Então, isso reforça a importância de se cadastrar
no Cadastro Único do Governo Federal, foi feito, e também um trabalho de campo de buscar e explicar para os comerciantes a importância e o benefício da moeda para o bairro. Então isso foi muito importante, não foi da noite para o dia, foi um trabalho de convencimento, tanto da população quanto do comerciante, mas que hoje é um grande sucesso. Hoje a gente vê pessoas de outras localidades pedindo quando que vai vir para o meu bairro, quando que vai ter. Então isso é algo muito interessante que me orgulha bastante. A gente entrou no assunto da sua experiência como secretário de governo. Eu queria falar como é que foi para você, tão jovem na política, começar num cargo tão importante na prefeitura, que é a Secretaria de Governo. Então, acredito que eu tenha sido o secretário de governo mais novo da história de Cabo Frio, né? Eu estava com 28 anos, né? E foi uma experiência muito boa, muito gratificante, de muito aprendizado, né? Fiquei um período não muito longo, foram 9 meses, se eu não me engano, saí para poder concorrer, né? Senão teria continuado, mas a legislação não permite, a gente tem que se descompatibilizar 6 meses antes da eleição, foi o que fizemos. 6 meses antes a gente se descompatibilizou para poder trabalhar a nossa campanha. E foi um período muito, muito bom, porque eu pude, assim como eu expliquei do exemplo da Moeda Itajuru, a gente pôde legislar durante um período, e depois de algumas leis que passaram na Câmara, a gente teve a oportunidade de executar essas leis, né? Foi o caso da moeda, uma série de outras ações eu destaco muito, porque como foi em junho do ano passado, que eu deixei a Câmara, me licenciei para ser secretário, a gente fez todo um trabalho de planejamento, por exemplo, do verão da nossa cidade. Graças a Deus o verão foi um verão tranquilo, foi um verão organizado, e a gente começou essa organização do verão deste ano, no ano passado, em junho do ano passado, logo assim que eu entrei. Então, isso é importante a gente reforçar, porque fala da importância do planejamento. Política pública é planejamento, não adianta. Então, para uma coisa acontecer agora, ela teve um planejamento de pelo menos 6 meses, 7 meses, com pessoas fazendo reunião, se mobilizando, para que essa ideia, ou para que a lei saia do papel. Então, eu tive esse discernimento, eu tive isso de uma maneira mais próxima quando eu virei secretário de governo. Entendi. Eu queria que você contasse pra gente o que te motivou a entrar na política? Por que a candidatura a vereador? Então, Arthur, uma série de coisas. Na verdade, o que me motivou, por exemplo, a me filiar a um partido, eu vou contar uma história para você, que é o seguinte. Em 2013, vocês estão aí de casa devem lembrar, em 2013 houveram aquelas revoltas, manifestações do 20 centavos. Então, isso foi em junho, eles deram o nome de Primavera de Junho, alguma coisa assim, que foi um período em que boa parte da juventude saiu para as ruas para protestar. Começou pelos 20 centavos da passagem, mas depois se desencadeou numa série de outras reivindicações. E ali eu também saí, né? Eu tinha meus 18 anos, mais ou menos, e saí para a rua para poder manifestar, falar da indignação e tal. Só que, diferente dos demais, de boa parte daquelas pessoas que foram para a rua, eu, logo no mês seguinte, resolvi me filiar a um partido. Diferente dos outros que, depois daquelas revoltas, né, daquelas manifestações, muitos começaram a criar e a reforçar um discurso antipolítico, de que todos os partidos eram corruptos, de todos os partidos eram a mesma coisa, uma série de falas nesse sentido, e eu já fui para uma outra vertente. Entendi que para a gente mudar, de fato, transformar aquela revolta, canalizar aquilo em ação, em militância, em mudança da nossa realidade, eu resolvi me filiar a um partido, eu me filiei no PDT.
Isso tem, 2013, isso tem 9 anos, mais ou menos. 9 anos. E isso mudou minha vida, cara. Mudou minha vida. Quando eu me filiei no partido, comecei a estudar um pouco mais a história partidária, né? Eu já conhecia e já sabia um pouco da história do Leonel Brizola, da importância dele aqui no estado do Rio de Janeiro, a importância dele e a influência do PDT aqui na cidade de Cabo Frio, por conta do prefeito Zé Bonifácio, por conta do Jânio, por conta dos CIEPs aqui, da tradição trabalhista que tem o PDT aqui em Cabo Frio. Então, tudo isso me influenciou. Mas quando a gente se filia ao partido e começa a viver na prática, é um divisor de águas, né? E ali eu me tornei presidente da juventude, a gente começou a fazer política na prática, comecei a ser coordenador de campanha, me envolver nas campanhas, até que um determinado momento, né, me fizeram um convite para ser candidato a vereador, eu resolvi aceitar, e as coisas foram crescendo, foram acontecendo, né? A gente foi mobilizando parentes, amigos, e foi tomando corpo, e as pessoas gostaram da proposta. A gente também tem ainda, né, um trabalho grande nas redes sociais, de fazer vídeo, de escrever. Tive uma coluna na Folha dos Lagos também que me ajudou bastante. Então, uma série de coisas foi fazendo com que a nossa caminhada, nosso movimento tomasse corpo e se concretizasse no mandato de vereador, né? Que hoje a gente, de uma maneira até repetitiva, está tentando fazer a mesmíssima coisa para conquistar um mandato lá no Congresso. Então, é mais ou menos isso. No ano que teve a eleição para vereador e prefeito, 2020, a gente estava vivendo um momento muito difícil que foi a pandemia. Eu queria saber para você como é que foi fazer a campanha, não poder ter aquele contato mais direto com o povo. Uma excelente pergunta, porque foi um grande desafio. Eu me considero uma pessoa que gosta muito de abraçar, de estar com as pessoas, de tocar, ir na reunião, a gente abraça, a gente olha. E aí quando eu fiquei com uma sensação estranha e engraçada ao mesmo tempo, porque eu falei assim, poxa, quando chegou na minha vez de ser candidato, de ter esse momento de proximidade com as pessoas, a gente não pôde fazer isso, né? Que foi no período pandêmico, e foi uma grande incerteza, na verdade, porque tudo que eu tinha, como eu falei aqui para vocês, né? A gente está há 9 anos filiado a um partido, então há 9 anos fazendo política, nos bastidores, mas fazendo. Então tudo aquilo que eu aprendi, que eu observei, eu não pude fazer. A gente teve que se reinventar, né? E dessa reinvenção, a gente criou algumas ferramentas que deram certo. Por exemplo, as cores que predominantemente são do nosso partido, que é azul, vermelho e branco, eu optei por não usar. Por quê? Na minha cabeça eu falei assim, poxa, já estamos numa pandemia, tá todo mundo de máscara. Ninguém vai ver meu rosto. Se eu for para a rua, a gente vai de máscara. Se eu não me destacar em alguma maneira, eu vou ser mais no mesmo, numa caminhada, num comício, a gente vai ser sempre mais no mesmo. Então, vamos adotar uma cor pra gente, né? A gente adotou a cor amarela, por exemplo, que eu carrego comigo até hoje. Virou uma identidade nossa. Mas também ela foi impulsionada muito por conta da pandemia, porque a gente precisava de uma estratégia para se destacar. Porque senão vai ficar todo mundo de azul e branco e vermelho. E aí a gente resolveu utilizar dessa estratégia para poder se destacar, para poder criar uma identidade e para também facilitar para o eleitor, que às vezes me conhecia meu nome, mas não sabia quem eu era, porque a gente estava de máscara, a gente estava às vezes em casa, né? Foram períodos que, quando ia para a rua, ia de máscara. Geralmente ficava boa parte do tempo em casa, no carro, fazendo uma campanha com lives. A gente fez muita live naquele período. E então foi muito difícil, mas ouso dizer que esse desafio me fez reinventar e me fez também sair um pouco do comum. E eu tenho certeza que essa postura foi fundamental para a gente poder hoje ser vereador, ter um mandato. Tenho certeza disso. Foi uma campanha diferente das outras, né? Uhum. Foi bem anormal. Queria saber o que você tirou de aprendizado nessa campanha. Muita coisa. De aprendizado. Eu aprendi que
campanha a gente começa dentro de casa. Não adianta a gente querer ser candidato e se em casa você não tem o voto da sua família. Tem muita gente que às vezes quer ser candidato e nem o voto da família tem. Então primeiro você tem que convencer aqueles que te conhecem, aqueles que te viram crescer, e depois disso você tem condição de sair de casa para ir pedir voto na rua, né? Isso é uma coisa que eu vi muito na prática, graças a Deus a gente conseguiu fazer. Minha família nem sempre concordou com a minha candidatura, foi um processo de convencimento, né? Mas eu vi necessário fazer antes de colocar o nome à disposição, antes de sair para ser candidato. Eu tive uma conversa em casa, né? Uma conversa, eu até digo que não foi uma coisa muito simples, não, foi uma coisa complexa. Minha mãe era muito contra ter um filho na política e tal, de maneira mais exposta, né? Porque na política eu já estava nos bastidores, né? Mas uma coisa é você ser colaborador, outra coisa é você ser candidato. E aí ela não queria de jeito nenhum. Quando o convencimento aconteceu, quando ela me escutou numa rádio, e aí ela devia estar na cozinha, imagino eu, alguma coisa assim, e ela me escutou me colocando, toda semana eu fazia uma entrevista, né? Eu era entrevistado na rádio Ondas e escrevi uma coluna. E aí foi a ocasião que minha mãe, eu nunca não falei isso para ela não sabia, ou não lembro dela ter, eu não lembro, acho que ela não sabia. E ela se surpreendeu quando me escutou na rádio, ela ficou impactada pelo que a gente estava falando. E aí quando eu cheguei em casa, eu lembro, quando eu cheguei em casa, ela me chamou para conversar e falou assim, olha, se é isso que você quer, então eu tô com você, a gente vai pra rua junto fazer campanha. E aquilo foi um divisor de águas, porque quando a gente ganha em casa, você sai pra rua muito mais leve, muito mais tranquilo para fazer campanha. Então, esse acho que foi o mais marcante na minha campanha. Bom. E quando você descobriu que foi eleito, qual foi a sua reação e o que você sentiu? Rapaz, então, eu me considero uma pessoa muito pé no chão, muito pé no chão. E essa eleição de 2020, os resultados para vereador demoraram muito para sair. A gente só foi ter certeza, o martelo só bateu era meia-noite mais ou menos. Que aí bateram o martelo e aí a gente teve certeza dos números reais. Para você ter uma noção, para prefeito, 5 horas da tarde, a gente já sabia a votação de prefeito, quem tinha ganhado. Para vereador foi só meia-noite. Então as pessoas já foram para a rua comemorar. E eu fiquei em casa. Eu queria escutar a apuração no meu quarto, quietinho, no meu cantinho, que é o jeito que eu gosto de fazer. Só que demorou tanto que deu umas 8 horas da noite e falei assim, não, vou pra rua, as pessoas já estavam ligando e tal. Só que eu sempre fui muito com o pé no chão. Falei assim, olha, eu sempre trabalho numa linha em que tudo pode acontecer, ainda mais uma eleição. Às vezes uma urna que a gente espera que tenha, 50 votos, dá 5 votos. Então a gente não dá para... Política não é uma coisa certa, né? Não é uma matemática exata. É uma coisa muito de onda, de movimento. Então, eu sempre tive essa clareza para também não me deixar frustrar. Mas aí deu 6 horas, deu 7 horas, as pessoas já estavam ligando. Tá eleito. Eu fiquei com o pé no chão em casa. Depois saí também. Só fui comemorar meia-noite. Só fui comemorar quando de fato saiu o resultado oficial. A gente saiu para comemorar, fizemos uma carreata da onde a gente estava até a praia, que era onde o pessoal do Zé estava comemorando, já no finalzinho da comemoração dele. Mas foi uma maneira um jeito meu, né, de não me deixar também levar pelas emoções,
Porque assim, teve nesse mesmo, e eu acho que eu fiz o certo, porque teve nessa mesma ocasião um candidato que em algum momento da apuração deu que ele estava eleito, e aí na conclusão da apuração viram que não estava mais eleito, porque é muito dinâmico, né? E aí, quando ele viu que estava eleito, fez carreata, fez uma série de coisas. Então o jeito dele, né? Cada um tem seu jeito. Eu sou mais pé no chão, resolvi só sair para comemorar, tendo certeza, a urna fechada, né? Apuração fechada. E foi isso. Foi isso, foi essa sensação de um pouco de alívio, de dever cumprido, mas também de muito pé no chão, cara. Até porque no outro dia a gente já começou trabalhando, né? Porque, imagina, você ter a responsabilidade de um mandato é muito grande. Eu tinha na época 27 anos, então era muito grande, uma responsabilidade muito grande, e a pressão era muito grande também, né? A pressão era muito grande. Então, logo que a gente termina a campanha, no dia seguinte a gente começa trabalhando, e eu não parei nem... Até agora a gente não parou. Já emendou em outra campanha. Então, a vida política, o universo político, ele é muito dinâmico, muito dinâmico. Então, a gente sempre tem que estar preparado para tudo, para surpresa, e sempre tem que ter pé no chão, sempre. Você falando que desde do momento que você soube que foi eleito, você falou que já começou a trabalhar ali. Queria saber qual é a sua rotina de trabalho como vereador. Então, basicamente, o que a gente tem de oficial, de agenda oficial, são as sessões, né? Sessão de terça-feira, quinta-feira, 10 da manhã, vão até o término da pauta, né? Mas a gente tem, e as pessoas acabam pensando, né, que a gente só trabalha na sessão, e não. Você tem uma série de trabalhos, reuniões, prestação de conta, fiscalização, acompanhamento dos trabalhos, que a gente faz no decorrer da semana, nos outros dias, reunião com o secretário, reunião com o prefeito, reunião com a associação de bairro, reunião com a associação de profissionais disso, profissionais daquilo. Então, uma série de coisas que o vereador ele faz para fazer a elaboração de lei, uma série de coisas que o vereador ele faz que acabam não sendo mostradas e que e as pessoas acabam não tendo conhecimento, né? Mas é uma rotina muito, muito pesada. É pesada porque também, além do trabalho físico-mental que existe, que requer, você também tem que ter o lado emocional bem trabalhado. Porque quando você tem um mandato, quando você é pessoa pública, você é muito elogiado, mas também é muito criticado, tá? E as pessoas fazem críticas, às vezes até pesadas, até em cunho pessoal. Então, ter esse lado emocional fortalecido é importante para uma pessoa que tem mandato, uma pessoa que seja pública, é importantíssimo. Então, a nossa rotina requer tudo isso, né? Não é só, a gente não se resume só aos horários de sessão. Gostaria de saber também, tipo, como que é ser líder de governo? Como é que é para chegar a ser líder de governo ou líder de oposição? Como é que é esse trâmite para você virar líder de governo ou líder de oposição? Como é que é o trâmite? Então, o líder de governo, quem faz a orientação, né, quem faz a designação é o prefeito. O prefeito ele vai designar quem é o líder de governo da base de governo. O líder de oposição é uma votação interna entre os vereadores que se dizem de oposição. O grande diferencial dos líderes de bancada é que eles têm 5 minutos a mais de tempo de fala na tribuna, né? O vereador comum ele tem 10 minutos, o líder de governo e o líder de oposição tem 15 minutos para poder explanar na tribuna. E dentre outras coisas, por exemplo, eu como líder de governo,
e o vereador Roberto como líder de oposição, nós não podemos presidir nenhuma comissão permanente. Nós podemos participar de todas as comissões, mas não podemos presidir. Então tem algumas exceções que limitam um pouquinho as lideranças, mas também existem essas outras ferramentas que facilitam, mas são ferramentas também para facilitar a parte como é que eu vou dizer? De exercer a liderança, né? É muito mais trabalhoso. Hoje a nossa base do governo são 13, se eu não me engano, 13 vereadores. Então, dar orientação para ter 13 vereadores, 13 pessoas, 13 mandatos, é uma coisa que é muito trabalhosa. Então, as orientações são feitas em toda a sessão e a gente faz antes um planejamento de orientação, tem que olhar pauta, tem uma série de coisas que acontecem e que requer tempo, acho que é mais tempo mesmo e energia, né? Porque para você ser líder do governo, por exemplo, a gente tem uma diretriz do governo, mas a gente precisa também ter a sensibilidade de compreender a pauta e as bandeiras de cada mandato. Então são 13 vereadores de base, cada vereador vem de um bairro, cada vereador tem uma pauta específica, tem uma bandeira específica, e essas bandeiras elas precisam ser respeitadas e precisam, de alguma maneira, se somar, né, a essa orientação do governo. Então a gente busca esse equilíbrio sempre que faz as orientações, sempre que exerce o papel de líder. Você falou, queria saber sobre qual que é a sua relação com os demais vereadores. Arthur, a relação é muito boa. Até mesmo com os vereadores de oposição. Relação pessoal excelente. A gente busca sempre estar conversando, sempre estar em diálogo. Sempre estar próximo, né? Conversando, falando da cidade. A gente costuma, entre um café e outro, falar de Cabo Frio de uma maneira geral, falar temas de uma maneira geral. E sempre que tem também algum atrito, algum problema que acontece, a relação política é a relação humana, acontece atrito, acontece desentendimento, normal, divergência, são coisas que acontecem, são normais, eu vejo com muita naturalidade. A gente busca chegar no entendimento, né? A gente busca conciliar. É claro que quando os vereadores são de oposição, cada vereador ele tem o seu posicionamento específico, a sua linha específica, mas ainda assim a gente consegue dialogar, manter uma linha de diálogo em prol da cidade. Então a relação é uma relação muito boa, pessoalmente muito boa, politicamente também boa. Eu consigo respeitar, mesmo discordando, eu consigo respeitar as posições diversas que acontecem na Câmara. Eu acho importante esse respeito à opinião do outro, porque isso é política. Você tem que dialogar com o outro lado, mesmo não concordando, não tendo divergência. E te contar que essa é a primeira Câmara, é a primeira legislatura que eu estou acompanhando de fato. E estando nela como parlamentar juvenil, eu vejo que vocês escolheram conversar e ver o melhor para a cidade. Eu acho que isso é um ponto muito importante da legislatura de todos os vereadores, de vocês, de todos os vereadores, e eu admiro muito isso. Eu queria saber, na sua vereança, qual foi a sua maior dificuldade como vereador até agora, até esse momento? Primeiro, eu quero te parabenizar pela sua iniciativa, né, e coragem de ser parlamentar juvenil. Isso é algo que é muito louvável. Toda vez que o jovem ele resolve participar mais da vida pública, participar mais do legislativo, a gente tem que aplaudir, tem que estender o tapete vermelho, incentivar a juventude a assumir os espaços de poder, isso é fundamental.
e o que você está fazendo, o que todos, né, os parlamentares juvenis estão fazendo, estão servindo, tenho a certeza que vocês estão servindo de exemplo para mais jovens, né? Então, é uma vanguarda que eu fico muito feliz em poder incentivar, de coração falando isso. Porque na minha época não tinha isso, né? A gente que tinha alguma vontade, alguma vontadezinha, né, de, de querer ver como é que era, só imaginava, não conseguia saber. Existia uma barreira muito grande. E hoje eu me imagino, naquele período, imagino você e vejo como que é legal esse horizonte de coisas, de possibilidade que está sendo exposto para você, né? Exposto para vocês que são parlamentares juvenis. Então, fico muito feliz em poder incentivar. E dizer, você perguntou das dificuldades, né? Maior dificuldade. Só te interrompendo um pouquinho, eu queria dizer que a única crítica que eu tenho ao Parlamento Juvenil é que acaba. Porque a gente só tem 6 meses por conta de... Acho que não conseguiram, que o Parlamento é de março. A ideia do Parlamento é de março até... É um ano, né, de Parlamento. E a Câmara não conseguiu... foi o que me falaram, que a Câmara não conseguiu começar esse projeto rápido. Teve uma dificuldade. A burocracia sempre tem uma burocracia, sempre tem esse tipo de coisa. Mas também, olha, vou te falar uma coisa aqui que é importante. Você aprender que, assim, é uma coisa que eu me cobro. Mandato não é eterno, né? Então, se reeleja. Coloca seu nome, assim que acabar, você trabalha a sua reeleição para poder voltar, né? Voltar para o Parlamento Juvenil. É importante também dar espaço para outras pessoas também terem esse mesmo sentimento. Então, assim, é uma coisa que eu também tenho essa... Eu faço essa cobrança em mim, que a gente não pode ser vereador a vida toda. Gostaria, mas não pode. Não, e tem que dar espaço para as pessoas, também tem que assumir novos desafios. É uma coisa que é normal e que eu tenho certeza que você fazendo o trabalho que você está fazendo vai, com certeza, com facilidade, se reeleger. E te respondendo, né? Respondendo a pergunta que você tinha me feito, a maior dificuldade, né? Então, maior dificuldade na Câmara. Eu acho que, eu não sei se dificuldade é a melhor palavra, porque graças a Deus a gente tem uma linha de atuação muito transparente, né? Muito transparente. E dificuldade, eu acho que eu não tive, eu acho que a gente teve desafios, né? E aí, se fosse o maior desafio, foi a criação, né? A elaboração, a criação da atual base do governo na Câmara. Porque de fato foi um grande desafio. Quando o prefeito ele se elegeu com 4 vereadores orgânicos, ou seja, 4 vereadores que estavam na campanha dele de prefeito. Sendo que a maioria, né, são 17 vereadores. Então nós tínhamos 4 com todo o restante que foram eleitos em outros palanques. E aí o grande desafio era a gente formar a maioria tendo uma minoria orgânica, né? Então foi preciso muito diálogo, muita conversa. E fizemos isso. Conversamos, dialogamos, articulamos, amarramos, vimos o que cada um tinha em comum para poder criar esse consenso e formar uma base de hoje de 13 vereadores. Então a gente saiu de 4 para 13. E tudo isso teve uma atuação muito grande, né? E despendemos de muita energia. Então foi um grande desafio, mas também foi uma grande vitória. Hoje o governo tem governabilidade, hoje o prefeito tem estabilidade legislativa, muito por conta desse diálogo permanente com a base de vereadores. Estamos caminhando para o final. Queria agradecer, né, por você ter aceitado, né, esse convite.
fico muito feliz mesmo de conversar com você. Espero ter mais oportunidades. Com certeza. Espero ter mais oportunidades. Vamos ver, né, se como deputado federal. Caminhando para a penúltima pergunta, qual o projeto de lei que você mais se orgulha de ter feito? Então, cara, a gente tem um monte de projeto de lei bacana. Eu acho que sei lá, é tipo coisa de filho, né? Porque você não tem um filho que você gosta mais ou que você gosta menos. Então, eu destacaria, exemplo, a gente tem uma lei já foi sancionada, que é a lei do voluntariado, que eu acho muito interessante, e é uma lei também que a gente teve a oportunidade de executar quando eu era secretário de governo, que faz com que pessoas que ou estejam aposentadas ou estejam recém-formadas, elas tenham condições de ser voluntárias na rede pública do município. Isso foi muito importante na pandemia. Foi uma lei que a gente fez voltada mais para a pandemia, porque carecia muito de pessoas para poder fazer ajudar na vacinação, para poder auxiliar em diversas áreas que envolviam a prevenção, né, o combate ao coronavírus. E foi uma lei que foi muito utilizada, está sendo utilizada até hoje em outras áreas, mas eu me orgulho bastante. Uma outra que a gente aprovou recente, só que ainda é projeto de lei, né, a gente acabou de aprovar na Câmara, está saindo e indo para a sanção do prefeito, é a proibição dos fogos, por exemplo, fogos sonoros, que fala muito para o espectro autista, para os idosos, para as pessoas que têm animais de estimação, que é a proibição aqui na cidade dos fogos, e pensando principalmente nas pessoas com autismo, né? Então, a gente resolveu já colocar uma urgência na lei para que ela passasse logo no meio do ano, né, em julho, para que também o poder público tenha tempo até o Réveillon de se programar e já, se possível, esse Réveillon já ser um Réveillon mais acessível, mais inclusivo, né, sem fogos barulhentos. Que tenha fogos, aqui ninguém é contra os fogos, mas que tenham fogos sem som, né? E acho que vai dar muito certo, as pessoas têm gostado bastante, os pais de autistas, que são as mães de autistas, que têm uma mobilização muito grande aqui na cidade, elogiaram bastante, e a gente está na expectativa da sanção do prefeito. Então também é uma das leis que a gente tem orgulho, dentre outras leis, eu não vou lembrar tudo de cabeça, mas eu destacaria essas duas, uma mais antiga, do ano passado, essa mais recente, mas eu destacaria essas duas. Vamos para o final. Queria saber como é que foi o convite do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, e por que você escolheu se candidatar a deputado federal? Então, na verdade, não foi uma escolha, né? Foi um aceitar de convite, vamos dizer assim. Eu não liguei para o Lupe, para o Carlos Lupe, e falei assim, olha, quero ser candidato. Foi o inverso. Ele falou assim, olha, preciso que você seja candidato. Cabo Frio precisa de uma representação, a região dos lagos precisa de uma representação. No Congresso tem muito tempo que não tem. Desde 2017. Desde 2017. E o PDT há muito tempo que também não tem um candidato a federal por aqui, pela nossa região. Então foi dentro desse convite, dessa missão. E eu, como um bom militante, como alguém que já está na vida pública, é aquele negócio, você está na chuva para se molhar. Então eu aceitei, né? Aceitamos um pouquinho em cima da hora, o convite foi um pouco em cima da hora, mas isso é bom também porque faz com que as pessoas já entrem naquele clima de vambora, porque o negócio já é para amanhã, já é para ontem, então a gente já está nessa pré-campanha frenética, já entrando já numa campanha, entendendo que a eleição já é agora em outubro. Então, estamos na luta, estamos mobilizando todo mundo, remobilizando aquela equipe que foi vitoriosa para vereador e agora ampliando para que a gente tenha êxito também na campanha
de deputado federal. Hoje o que a gente pode falar é pré-campanha, né? Mas futura campanha de deputado federal. Eu queria saber, para finalizar, você está seguindo firme com sua campanha para deputado federal ou existe alguma possibilidade de desistência ou você vai até o fim? Não, até o fim. Na verdade, não faz nem sentido desistir, né? A gente, por conta de ter sido em cima da hora, né? A gente estava se organizando, mas agora é para valer e eu tenho certeza que vai ser uma campanha, além de vitoriosa, expressiva, muito expressiva aqui na região, como tudo que a gente se propõe a fazer, né? Eu não gosto de ser medíocre naquilo que eu faço. Quando a gente faz alguma coisa, a gente faz uma coisa bem feita para poder criar um impacto grande e positivo. E eu tenho certeza que Cabo Frio e a nossa região merecem uma representação digna do tamanho e da importância da nossa cidade, da nossa região. Eu queria saber qual a lei, projeto de lei, que você acha que deveria ser aprovado na Câmara? A lei, o projeto de lei que você acha que... O projeto de lei que deveria ser aprovado na Câmara, pode ser de autoria ou é sua autoria ou de outro vereador. Então, uma coisa que é muito importante, eu agora... que é até algo importante para que a gente diga aqui, a Câmara ela tem inúmeros projetos de lei, de inúmeros autores, e a gente conseguiu construir um dinamismo em que os projetos quase não ficam engavetados. As comissões trabalham bastante. Então hoje, por exemplo, eu não me recordo de nenhum projeto de lei que esteja emperrado em alguma comissão, que tenha alguma dificuldade de passar, ou ele entrou na pauta e está numa comissão e logo logo vai ter um parecer e vai ser votado para seguir para outra comissão, ou ele ainda não entrou na pauta. Então, teoricamente, não tem nenhum projeto que esteja parado. Então, a gente não vê dificuldade nas aprovações. É uma Câmara muito atuante, muito ativa, que trabalha bastante. Então, eu nem me recordo, por exemplo, de algum projeto de lei que esteja parado por alguma questão. Não tem. Ou ele não entrou na pauta, que tem alguns mensagens que foram enviadas que não entraram na pauta, ou ele está correndo pelas comissões. Então, não me recordo. Essa foi a conversa com Davi Souza, vereador de Cabo Frio, pré-candidato a deputado federal. Davi, eu queria que você falasse para o povo cabo-friense em 5 minutos alguma mensagem. Perfeito. Vou tentar fazer menos de 5 minutos. Eu acho importante, Arthur, primeiro agradecer a você, né, já que a gente já vai tá encaminhando para o encerramento, agradecer pelo bate-papo. Eu acho que é um momento muito, muito feliz, principalmente para mim, muito rico. Acho que eu aprendi muito nesse bate-papo com você. Espero que o pessoal que está assistindo de casa, também esteja gostando. E a mensagem que eu queria deixar é para que dê espaço para a juventude. A juventude está aí, a exemplo do Arthur, questionando, reivindicando, querendo assumir espaços do poder, e é muito importante para que a nossa sociedade compreenda a relevância da juventude e dê espaço, né? Porque se não der espaço, o jovem ele tem garra suficiente para tomar o espaço. Então é importante que a gente compreenda isso cada vez mais. Eu me coloco na posição de dar espaço também para o jovem poder crescer, principalmente na política, entendendo que hoje a política precisa falar para a juventude. Hoje a nossa política ainda não fala para a juventude, não consegue ser atrativa para a juventude, e aí eu me faço essa autocrítica como alguém que precisa mudar essa realidade. Então eu queria deixar essa mensagem para você de casa, entendendo que a gente está num ano que é um ano muito importante da vida do nosso país, né? Um ano de eleição, é um ano em que muitas pessoas vão colocar projetos à disposição, vão se colocar à disposição das pessoas para a eleição,
E aí a gente fala de diversos cargos, né? Você tem o cargo de presidente, de governador, senador, deputados estaduais e federais. E é muito importante para que você, eleitor, cidadão de Cabo Frio e região, pesquisar, estudar a vida das pessoas que estão se colocando à disposição e escolher. E principalmente, vá votar. Isso não jogue seu voto fora. Né? A gente aqui, de maneira alguma, nem pode pedir voto. Né? A gente ainda é pré-candidato. Mas eu posso sim fazer com que, de alguma maneira, incentivar que as pessoas, no dia da votação, no dia da eleição, estejam presentes nas urnas para votar, porque essa é a maneira mais prática da gente exercer a nossa cidadania. Então, fica essa mensagem, Arthur, de dar espaço para a juventude e da importância de estudar os nomes e as candidaturas, pré-candidaturas que estão aí, e a importância dos eleitores aqui irem no dia da eleição, lá na urna e votar, porque esse ano é um ano decisivo para a mudança da realidade do nosso país. Aí a mensagem. Agradecer de verdade ao Davi Souza, pré-candidato a deputado federal e vereador de Cabo Frio. Convido a vocês, se gostarem do vídeo, a deixar o like, a compartilhar e a se inscrever. Também siga o Davi na rede social dele, Davi. Instagram é @soudavi12, Facebook Davi Souza, e é isso. Chegamos ao final do episódio. Tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu. Obrigado.